irmãos, nós rogamos ao Espírito Santo que neste momento Ele esteja nos abençoando, que Ele abra a nossa mente, mas que abra também o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus, para sermos orientados por esta palavra, para sermos também consolados por ela. Em nome de Jesus, amém. À medida em que nós vamos nos aproximando do final do ano, no calendário secular, nós também estamos chegando próximos, por assim dizer, quase lá, do nosso fim do ano litúrgico, fim do calendário litúrgico da igreja. E à medida que essas duas coisas acontecem, os textos bíblicos registrados para os cultos, eles também conduzem a nossa reflexão para os tempos do fim, ou sobre os tempos do fim. E essa é uma temática que ela nos atinge de uma maneira muito singular. Porque há pessoas que quando ouvem falar sobre os tempos do fim, elas têm medo. Dúvidas assolam as pessoas. A realidade sobre os tempos do fim causa pavor nas pessoas. Há outras pessoas que, por outro lado, elas anseiam que chegue logo este fim. Querem livrar-se de sofrimento, angústias, dores, e querem logo estar com Jesus. E há outras ainda que se perdem numa tentativa frustrada de determinar com exatidão quando especificamente será esse fim. O texto bíblico de Marcos, que nós ouvimos há pouco, ele nos fornece então grandes ensinamentos de Jesus a respeito do fim dos tempos, do impacto que este tempo traz sobre nós cristãos, sobre fé, confiança e, acima de tudo, sobre a esperança redentora em meio ao caos. E é por isso que eu convido vocês para que, com reverência, nos aproximemos do texto bíblico, na certeza de que o Espírito Santo age por meio desta palavra, que Ele nos consola e nos orienta. Vamos lá, o texto bíblico, ele nos informa que Jesus e os seus discípulos estavam deixando o templo em direção ao Monte das Oliveiras, que ficava ali bem próximo. E nessa saída, os discípulos de Jesus, que estavam maravilhados, encantados com o templo, também convidam Jesus para apreciar com eles aquelas grandes pedras, aquelas grandes construções. Esse templo era o templo que Herodes estava reconstruindo em Jerusalém. E de fato, de acordo com os registros históricos, aquele era um edifício de grandes proporções. Vejam, os registros nos apontam, por exemplo, que aquele templo ele foi reconstruído com enormes blocos de pedra, algumas medindo mais de 11 metros de comprimento, 5,5 metros de largura, 3,5 metros de altura e decoradas com ouro puro. Sim, o templo de Herodes era uma das mais impressionantes estruturas feitas pelo homem no mundo antigo. Além disso, há outro detalhe. O templo, ele era muito significativo para os judeus em termos de fé. Era a morada de Deus, o lugar de sua habitação, o local em que eles se reuniam para ouvir a lei e os profetas, o Antigo Testamento, o local em que eles se reuniam, o local onde eram feitos os sacrifícios para perdão dos pecados. Por isso, o contraste que Jesus estabelece é tão marcante. Jesus afirma enfaticamente: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Percebam que Jesus desmonta
duas coisas muito importantes: o templo como uma estrutura física, aos quais os judeus se apegavam, que era tido como sinônimo de segurança, e o templo como uma concepção equivocada da fé. E como sabemos, 40 anos depois de Jesus dizer estas palavras, de fato o templo foi destruído. No ano 70, Jerusalém foi invadida pelos romanos, e eles então profanaram o templo de Herodes, destruíram aquele templo. E vejam, Jesus então se utilizou daquela futura destruição para se referir aos tempos do fim. Jesus responde à pergunta de seus discípulos sobre a destruição do templo, apontando para algo muito maior, com muito mais intensidade, que acontecerá no futuro. E ao mesmo tempo, é diante deste mesmo templo que Jesus já havia expressado anteriormente as seguintes palavras: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Jesus Cristo falava do seu próprio corpo, de sua própria morte e ressurreição, porque Ele é a verdadeira pedra angular. Desse modo, irmãos, Jesus mostra para os seus discípulos e para cada um de nós que Deus não estava e Deus não está preso às pedras, na madeira, no ouro ou no metal. Ele está onde Ele quer estar. Ele está onde Ele diz que está, seja no templo, seja na palavra, seja na água unida ao batismo, seja no pão e no vinho. Vale ressaltar que nos dá a impressão de que todo aquele glamour, daquela grande edificação, de todo aquele templo, talvez não os tenha deixado perceber que Deus, na verdade, sim, Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, estava caminhando em meio a eles, enquanto que eles olhavam para as pedras. E isso então também nos permite pensar sobre ou para o que nós estamos olhando. O que de fato nos deixa maravilhados? São as obras de nossas mãos? Ou são as obras daquele que tem poder para perdoar, daquele que tem poder para ressuscitar, daquele que tem poder para reconstruir, para recriar, para fazer novos céus e nova terra? As palavras de Jesus causam nos discípulos a preocupação com o quando e com os sinais que evidenciariam o cumprimento daquela profecia. No entanto, antes de falar sobre o quando e os sinais, Jesus faz um importante alerta para eles. Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Essa é uma marca dos tempos do fim. Falsos profetas, falsos cristos, falsos messias, falsos mestres, que usando indevidamente o nome de Jesus, vêm para enganar e apresentar um evangelho que não tem absolutamente nada a ver com a Escritura Sagrada. E é diante deste alerta que Jesus então segue e revela a eles uma realidade assustadora. Uma visão apocalíptica, destrutiva. A visão de um completo caos. Jesus revela para eles a visão de um caos espiritual, um caos geopolítico, social, ecológico,
um caos nas relações familiares e na vida como um todo. Jesus fala de guerras, espírito bélico, terremotos, fome, perseguição, ódio, rebelião e matança entre pais e filhos, irmãos e irmãs. Coisas muito duras de se ouvir, coisas que nos sobrevêm por causa do nosso vínculo com Cristo e para servir de testemunho. E talvez o que mais nos deixe intrigados é o fato de Jesus dizer que é necessário assim acontecer. É necessário que essas coisas aconteçam. Faz parte do plano, mas ainda não é o fim. E diante disso, nós podemos então considerar algumas coisas. Primeiro, por que Deus permitiria isso? Por que Deus vai permitir tamanho sofrimento, tamanha perseguição, tamanho caos, tamanho mal? Cabe-nos então lembrar que Deus não é a causa do mal. Percebam, Jesus anuncia o caos. Ele sabe disso, sabe que essas coisas sobrevirão. Mas a última palavra de Jesus não é o caos. A última palavra de Jesus é: eu vou salvar vocês. Aquele que permanecer firme, aquele que eu mantiver ali diante do sofrimento, eu vou salvar ele. Eu vou salvar a cada um de vocês. Deus continua sendo o Senhor da história. E mesmo até quando coisas ruins acontecem, Ele não se afasta. E até mesmo este grande mal que Jesus Cristo anuncia, pode ser usado por Deus para a salvação de muitos. Segundo, se notarmos bem, nós já vivemos os tempos do fim. Eles foram inaugurados pelo próprio Jesus. E eu não digo isso para assustar ninguém, mas para que tenhamos consciência e confiança nas promessas de Deus em Cristo. Por isso, não é de nossa ambição querer determinar o quando, mas sim de continuarmos sendo preservados, firmes por Deus, até o retorno de Cristo. Expectativa que nos alegra. Terceiro, talvez já não estejamos mais em Jerusalém. O que eu quero dizer com isso é que a nossa sociedade, nosso mundo como um todo, não é mais predominantemente guiado ou conduzido por princípios e valores cristãos. A bolha está se estourando. Talvez já estejamos mais próximos de uma vida na Babilônia, assim como Daniel. Isso quer dizer que talvez já estamos tendo que conviver com um número muito maior de pessoas não cristãs, pessoas que adoram outros deuses. E esse não é um discurso pessimista, porque Deus nunca nos orientou a viver dentro de uma bolha cristã, mas Ele nos orientou a sermos filhos dEle, a testemunharmos o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão em Cristo, para um mundo descrente. É o que aconteceu com Daniel na Babilônia. Ele estava num reino, sob um governo que adorava outros deuses, em meio a um povo que adorava outros deuses. E lá Deus o chamou para perseverar firme nele, perseverar no testemunho. E é claro que isso traz consigo a perseguição que só aumentará. No entanto, traz também a oportunidade do testemunho, como Cristo mesmo disse.
E mesmo em meio ao caos, em meio ao sofrimento e perseguição por causa da fé em Cristo, pelo nosso vínculo com Cristo, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo sustenta o nosso testemunho. Porque Cristo disse: não se preocupem com o que vocês devem falar, porque não vão ser vocês que estão falando, mas o Espírito Santo estará dando a vocês as palavras que vocês devem falar. Porque o Espírito Santo, ele promove a Jesus Cristo e a sua obra em nosso favor. Quarto, o apóstolo Pedro nos afirma o seguinte: alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. O sofrimento, a perseguição, a dor, a morte não é o nosso fim. Cristo garante perdão. Cristo garante ressurreição. Cristo garante novo céu e nova terra. Quinto, sinais são sinais. Muitas vezes os sinais nos assustam, causam medo e pavor. No entanto, o sinal não deveria tirar o foco daquilo que vem depois. O sinal, ele sempre aponta para algo mais importante. Por isso Jesus chama essas coisas que ele anuncia de o princípio das dores. É como as dores de um parto. As dores não são o fim em si mesmo. Algo mais importante vem, o bebê. Assim aconteceu com a estrela de Belém. Assim aconteceu com a cruz no Calvário. Assim também acontece com esses sinais. Eles apontam para a ressurreição, para o juízo final. Com isso, irmãos, a grande alegria deste texto bíblico é que Jesus tira os nossos olhos das pedras, das grandes construções, de nós mesmos, e direciona os nossos olhos, a nossa confiança para Ele. Porque Ele, Jesus Cristo, é a esperança redentora em meio ao caos. Porque Cristo é o verdadeiro templo. Ele é o templo que foi profanado com os nossos pecados e transgressões, que foi morto, mas que todavia não viu corrupção, como diz o salmista, e em 3 dias foi novamente colocado de pé. Ele ressuscitou. Cristo é a pedra angular e o fundamento desse templo, onde nós também estamos sendo construídos sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E todos nós somos preciosos para o nosso Senhor e Salvador. Nós podemos encontrar esperança em Cristo, o grande sumo sacerdote, como diz Hebreus, que sacrificou o templo do seu corpo em nosso lugar, nos levantou como templos vivos para Ele, por meio do batismo, e enviou o Espírito Santo para nos guiar e defender em todos os problemas e dificuldades. Cristo direciona o nosso olhar, a nossa confiança para Ele, porque Ele e o Pai enviam o Espírito Santo para nos guardar e manter firmes em meio ao caos. Pela Sua palavra, pelo batismo, pela Santa Ceia, para nos guardar firmes no testemunho e confessarmos a confissão da esperança, como já disse alguém certa vez, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros.
embora o mundo esteja cheio de imagens horríveis, Deus reina. Não acontece nada do que ele ainda não estava ciente, e não há nada que possa acontecer que nos separe do amor dele. Aquele que governa sobre todas as coisas, ele cuida de você. Pois a ressurreição de Jesus não foi um evento que só aconteceu para ele, mas pelo batismo aconteceu para cada um de nós. Por fim, irmãos, é por causa de Cristo Jesus, é por causa dele, e é ele quem nos faz ver os caminhos da vida, como disse o salmista. É na presença dele, sim, já ali agora na Santa Ceia, que há plenitude de alegria. E sim, à direita dele, em novos céus e nova terra, há delícias perpetuamente. Espero encontrar cada um de vocês lá, para que desfrutemos juntos do grande amor e da misericórdia de nosso Deus. Por Jesus Cristo. Amém.